Tem o que eu queria fazer e tem o que eu fiz. O que você queria fazer? Eu saí da escola da Vila. Eu sempre quis ser escritora. Então eu tinha isso muito dentro de mim. Eu sempre gostei muito de ler. Era uma coisa que, desde muito pequena, era o que eu queria fazer. E aí sim, a formação dos meus pais, enfim, a visão deles era muito do tipo, ó, não é família rica, você não vai se virar não sei se vai dar certo, bora fazer uma coisa que vai garantir o pão, e aí depois você vê o que você faz. Massa. Né, então rolou isso também. Mesma coisa aqui. Né? Eu queria ser arquiteto. Ó. Mas eu acabei sendo engenheiro porque meu pai falava, você vai morrer de fome como arquiteto. Mas depois a gente dá umas voltas e acaba fazendo… Mas eu também agradeço ter feito engenharia. Tem todo o seu lado bom. Eu também acho. Então, eu sou marqueteira de formação. Então, eu fiz administração e marketing. E aí, num lugar muito diferente do que eu vim, nesse sentido. Em qual faculdade aqui? Eu fiz SPM. E em São Paulo, assim, super tradicional. Assim, pessoas que vêm de escolas também super tradicionais. Então, eu vivi uma bolha. Eu tenho total consciência disso. Dentro do alto do meu privilégio, eu vivi essa bolha. Mas uma coisa que vem da escola da Vila, que eu acho que atiçou muito, que hoje eu vejo que é muito da minha personalidade também, que aí sim me faz perceber que talvez essa coisa do empreendedorismo sempre estivesse dentro de mim, é a curiosidade. E assim, parece clichê falar, mas é o gostar de aprender. É o gostar de não saber e ir no detalhe, ir a fundo e depois voltar para entender do ponto de vista, né? Com mais perspectiva, o que dá para fazer com aquilo. Então, eu brinco até hoje, a gente tá muito acostumado. E depois, né, sou marqueteira de formação, fui trabalhar em grandes empresas. A SPM é uma faculdade que, à época, formava pessoas para serem executivas de grandes empresas. E esse foi o caminho que eu trilhei por muito tempo. E hoje eu falo muito… Eu tive uma conversa hoje, né, com uma pessoa do nosso time. E eu falei, poxa, a gente acha que quanto mais a gente vai crescendo, do ponto de vista de cargo e status, menos envolvida nos detalhes a gente tem que estar. E eu discordo completamente. Porque eu acho que o que realmente entrega valor, hoje em dia, para qualquer empresa, para qualquer marca, para qualquer produto, para qualquer serviço, é o detalhe, é a excelência. É aquele extra mile que a gente fala. Se você, como empreendedor, como dono do negócio, como, sei lá, qualquer pessoa, mesmo no alto do seu privilégio, do ponto de vista de status e cargo, não descer lá embaixo, você não vai entregar. Nick, mas ao mesmo tempo não é meio… Eu entendo o que você tá falando do detalhe, mas eu sou da filosofia dos… Olha, os 20% de esforço que entrega os 80% do resultado. Porque muitas vezes a gente fica completamente obcecado pelo detalhe e ninguém percebe. Principalmente no momento em que tá… Você vai perceber, com certeza, como empreendedora. Mas no momento onde todo mundo tem déficit de atenção, eu às vezes acho assim, nos meus lugares, por exemplo, eu não quero ser o melhor. Eu não tenho esse tesão pelo melhor. Ter 3 estrelas Michelin, 2 estrelas Michelin. Se quero uma estrela Michelin, não quero. Isso também te enlouquece. E tampouco quero ser o maior. Não quero montar 28 mil operações. Mas eu tô nesse rolê de querer ser o mais memorável. Porque o mais memorável, ele vai permitir a recompra, a fidelização. As pessoas, na verdade, não compram produto, né? Você sabe disso muito melhor do que eu. Elas compram um marcador de memória. Elas compram uma transformação, especialmente no teu campo, né? Quando você tá falando de wellness, saúde, no sentido mais holístico da palavra saúde, ele é uma saúde que a gente diferenciava muito corpo e mente. E hoje eles estão completamente integrados, né? Essa diferenciação de corpo e de mente é quase socrática, assim. A gente pensar corpo e mente como algo completamente cindido. E hoje a gente vai falar sobre esse deslocamento da saúde como uma intervenção para restabelecer um equilíbrio de algo que está presente nas pequenas decisões e rituais do dia a dia, como uma maneira de preservar o equilíbrio, sem que o desequilíbrio ocorra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas enfim, desculpe-me, eu de vez em quando dou uma de macho palestrinha, tá? Perdão. Não, imagina, mas eu entendo o que você tá dizendo e eu vou justo usar um exemplo concreto para te explicar o que eu tô te chamando de detalhe. O próprio raspador de língua, né? Então, para quem conhece a Holistics, provavelmente conheceu a Holistics por causa do raspador de língua. Foi o nosso primeiro produto. É um produto esquisitíssimo. A gente sabe. É bizarro, é nojento. A gente brinca que no começo a gente tinha que implorar para as pessoas falarem sobre isso. Imagina, influenciadora nenhuma queria falar. E de repente virou um objeto hype, todo bonito, Enfim. Porque ele é lindo. O design design de você, tipo, é uma coisa que eu colocaria na mesa de centro da minha casa. Pode colocar, tá ótimo. Inclusive, o sugador de clitóris de vocês também é lindo. Tem uma coisa do design que vocês conseguiram… É uma assinatura, né, da Holistics. O design dos produtos. Vocês que fazem?
Hoje a gente opera, né? Então a gente tem fornecedores, a gente escolhe os melhores fornecedores de acordo com cada categoria e produto e a gente compra desses fornecedores. Mas o desenvolvimento dos produtos é todo nosso. É curadoria. O trabalho de vocês é curadoria. Curadoria e desenvolvimento. Depois eu vou buscar alguém que consegue produzir isso pra mim. Normalmente na China. Tudo. Não necessariamente. Tudo que a gente pode fazer no Brasil a gente faz. Tudo que tem no Brasil a gente faz. Mas, por exemplo, cobre. Não é uma coisa tão simples, fazer um raspador de cobre, fazer o cobre no Brasil. Então, não. Então, a gente tem que importar. Mas absolutamente tudo que dá pra fazer no Brasil, mesmo que seja mais caro, a gente faz no Brasil. Por filosofia de negócio. Por filosofia de negócio, por coerência, por enfim, tudo que dá a gente faz. Mas, o que eu ia dizer é, o raspador de língua, por exemplo, por que eu falo que a gente precisa entrar no detalhe e se afundar em algumas piras e curiosidades nossas pra chegar nas coisas. Se eu não tivesse estudado a Ayurveda, que é uma ciência ancestral, se eu não tivesse entrado nessa pira da saúde para além do ocidental, se eu não tivesse, de alguma forma, me enfiado nisso pessoalmente, eu nunca teria ideia de fazer um raspador de língua ser uma coisa mais, o que a gente chama de mainstream, né? Mais para todo mundo. Eu nunca teria… O fato de eu ter tido uma experiência com esse produto, que é um produto esquisitíssimo, e eu tava do outro lado do mundo quando eu descobri que esse negócio existia, me faz pensar… Puta, se eu tiver essa percepção, como que eu faço as outras pessoas não terem essa percepção?